Oi, pessoal. Continuamos de casa, né? Ainda afastados aí da escola, mas na fé que logo, logo tudo isso passe e a gente retorne à normalidade. Temos mais uma videoaula e na videoaula de hoje eu não vou apresentar para vocês um conteúdo novo. Eu vou reforçar um conteúdo que a gente já viu, que é transitividade verbal. Eu coloquei aí parte 2, né, para marcar que não é um conteúdo novo, a gente vai sequenciar, né, reforçar o que a gente viu na última videoaula. Então, o que nós precisamos falar sobre transitividade verbal? Se é transitividade verbal, tem a ver com verbo. E verbos a gente tem aí, verbos de ação, que são os significativos ou nocionais, né? Tem 3 nomes aí, que são aqueles verbos que pedem complemento ou não pedem complemento. Mas a gente tem também verbos que indicam estado, que são aqueles que só fazem a ligação do sujeito ao predicado. Quando a gente fala em transitividade verbal, está diretamente ligado aos verbos de ação, porque tem toda essa relação com o complemento. Então, transitividade verbal, olha lá, a relação do verbo com os seus complementos, né? Tem a ver com o verbo pedir ou não um complemento. E se caso ele peça, né, no caso dele pedir, de que forma esse pedido é feito? Então, vamos lá, vamos organizar. Temos os verbos de ação e temos os verbos de estado, né? Que não desempenham uma ação. Transitividade verbal está ligada aos verbos de ação. E estando ligado aos verbos de ação, essa relação entre o verbo e os seus complementos. Há verbos que não pedem, mas no caso de pedir, a gente estuda também como esse pedido é feito. Então, a gente está focado no momento nos verbos de ação, que pedem ou não complemento, e se ele pedir, a gente analisa como esse pedido é feito, certo? Então, vamos lá. Temos, no caso, verbos transitivo direto, o nosso VTD, verbo transitivo indireto, VTI, verbo transitivo direto e indireto, VTDI, e verbo intransitivo, que é o VI. É importante esse VT e VTI. Vocês adoram abreviar no caderno, né? Quando tem que escrever várias vezes. E eu costumo permitir. Na prova não pode abreviar. E eu costumo dizer que no caderno tem que estar abreviado, mas vocês precisam saber o que significa, não é isso? Então, se tiver de abreviar aí o verbo transitivo direto, tem aí como deve ser abreviado. Muitos livros também trazem essa abreviação. Já entendendo, né, que é muito extenso, toda hora você tem que escrever verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, quer dizer, você se preocupa em escrever, enquanto essa preocupação tem que recair na análise do verbo e do seu complemento, ok? Então, temos aí 4 possibilidades. Vamos ver cada uma delas aos pouquinhos. Primeiro, verbo transitivo direto. Coloquei 3 exemplos aí. Eu quero doce, Ricardo comeu maçã, Daniel escovou os dentes. Quero, comeu e escovou são os verbos. O doce, maçã e os dentes são os complementos destes verbos. Se eu digo quero, vocês me perguntam o quê? E eu respondo o doce. Se eu digo comeu, vocês me perguntam o quê? E eu respondo maçã. Escovou, o quê? Os dentes. São complementos ligados ao verbo sem preposição. Direto vai do verbo para o complemento, daí o nome transitivo direto. E o complemento aí do verbo transitivo direto é chamado de objeto direto. Então, eu dou lá a frase, eu quero doce, e peço, onde está o objeto direto? O doce. Ou peço, classifica o complemento. Esse complemento, o doce, é chamado de objeto direto. Complemento sem preposição, objeto direto, complemento do verbo transitivo
direto, ok? Vamos ver o próximo, que é verbo transitivo indireto. Qual a diferença entre os dois? Vamos aos exemplos. Eu dependo de você, eu acredito em pessoas honestas, preciso de um lápis novo. Dependo, acredito e preciso são os verbos. De você, em pessoas honestas, de um lápis novo, os complementos. Complementos com preposição. Coloquei aí tudo em caixa alta, em letra maiúscula, em letras maiúsculas, para vocês perceberem. O de, o em e o de de novo são preposições. Então, do verbo não vai direto para o complemento. Por isso, transitivo indireto, porque do verbo tem ainda a preposição para depois chegar lá no complemento propriamente dito, ok? O complemento do verbo transitivo direto é chamado de objeto indireto. Então, vimos transitivo direto e agora vimos transitivo indireto. Qual a diferença entre eles? O transitivo direto, o complemento, não tem preposição. E o transitivo indireto, o complemento, tem uma preposição do verbo, passa pela preposição e depois chega ao complemento propriamente dito, ok? Então, a diferença entre o direto e o indireto é a presença ou ausência da preposição. E o próximo lá da nossa listinha, verbo transitivo direto e indireto. O que vem a ser isso? De certa forma, já fica fácil saber. Um complemento sem e um com preposição. Vamos aí aos exemplos. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Luana emprestou seus livros a Maria. Oferecemos uma medalha ao primeiro colocado. Deu, emprestou e oferecemos os verbos. Temos aí os complementos, eu marquei com cores diferentes para vocês visualizarem. Um brinquedo é um complemento sem preposição. Ao meu irmão já tem a preposição a junto com o artigo o. Temos a preposição. Então, se eu chego e digo, minha mãe deu, vocês vão me perguntar, deu o quê? Um brinquedo. A quem? Ao meu irmão. Então, esse verbo, eu costumo dizer que ele é muito pidão, né? Ele não quer uma coisa só. Ele quer duas coisas. Aquela criança chata, que pede tudo, é o verbo transitivo direto e indireto. Porque o verbo transitivo direto e indireto, ele é assim, pouco pidão, porque ele só quer uma coisa. E o transitivo direto e indireto é aquele pidão criança chata, que pede tudo. Então, os verbos transitivo direto e indireto, eles têm dois complementos. Um complemento é chamado de objeto direto e o outro complemento chamado de objeto indireto. Então, é preciso ter muita atenção. Falando em transitividade verbal, não apenas em verbo e complemento, mas também nessa questão da preposição. Faz toda a diferença nessa questão da transitividade verbal. E se não pedir complemento? Vamos lá, a gente viu o verbo que pede, mas o complemento não tem preposição. Vimos o outro que pede, mas tem preposição. Vimos o pidão criança chata, que pede dois, que é o transitivo direto e indireto. E aquele verbo que não pede complemento, ou seja, ele tem um sentido completo, ele consegue transmitir a informação sobre o sujeito sem pedir nada. Ele é chamado de verbo intransitivo. João chegou, os hóspedes voltaram, eu me casei. Se eu digo João chegou, esse chegou não pede um complemento. Os hóspedes voltaram, eu me casei. São verbos que não pedem complemento, então, chamados de verbo intransitivo. A gente lá no início falou dos verbos de estado, né, que ligavam o sujeito ao predicado, né, ligavam o sujeito à sua qualidade, né, ao predicativo do sujeito, na verdade.
Ou seja, eles indicam o estado, não uma ação realizada. Que verbo é esse? São os verbos de ligação. Esta criança é obediente. O menino parece feliz. Eu estou extremamente chateada. É, parece, estou. São verbos que não indicam ação. Eles indicam o quê? O estado. Eles ligam simplesmente o sujeito a esta criança. Qual a característica dessa criança? Obediente. O menino, feliz. Eu, extremamente chateado. Então, vimos aí a questão de transitividade, citando ainda os verbos de estado, que são os verbos de ligação. Fiz aí, mostrando aí para vocês um esqueminha para ficar bem claro. Temos o verbo. A princípio, temos aí dois tipos de ligação, que indicam estudo, que foram os últimos agora que nós acabamos de ver. E temos o nocional, que é aquele que indica ação, são os verbos significativos, como andar, correr, viajar. Os de ação, os nocionais, eles se dividem em dois tipos. Que tipos são esses? Os transitivos, que pedem complemento, e os intransitivos, que não pedem, não apresentam complemento. Ok, só que se ele pedir, tem três possibilidades. Transitivo direto, indireto e direto e indireto. E nós vimos o que diferencia essas três possibilidades. O direto, o complemento, não vem com preposição. O indireto vem com preposição. E o direto e indireto? É a criança chata, o verbo criança chata, o verbo pidão que não está satisfeito. Ele pede um complemento com preposição e um complemento sem preposição. E não importa a ordem que entra, ok? Ele pede dois. O que tem preposição pode vir antes ou depois do que não tem, ok? Não tem uma ordem. Vai ser sempre transitivo, direto e indireto. Mas a ordem que o complemento aparece na oração não faz diferença. Pode vir primeiro com preposição ou primeiro pode vir o sem preposição. Ok, pessoal? Então, assim a gente reforçou nessa videoaula a questão de transitividade verbal, que nós já tínhamos visto, mas a gente entende que nem sempre é tão simples, ainda mais por videoaula. Então, eu não quis simplesmente dizer, já está dado o conteúdo de transitividade verbal. Não. Preparei uma nova videoaula com novos exemplos, expliquei de um outro jeito. As nomenclaturas são as mesmas, obviamente, não vai mudar. Mas eu expliquei de um outro jeito, trouxe novos exemplos, para se caso alguém tenha ficado, nossa, não entendi tão bem, eu vi a videoaula mais uma vez, mas ainda não está muito legal, tiveram aí mais uma chance, ok? Prestando atenção aí, esse gráficozinho, ele faz a total diferença, porque se você souber o nome de cada coisa, fica mais fácil você lembrar o que é cada coisa. Então, olha lá, verbo de ligação indica estado, nocional são os de ação, também podem ser chamados de significativos. Tem dois tipos, os que pedem e os que não pedem complemento. Não pede, intransitivo, acabou a brincadeira. Pede é transitivo. E aí a brincadeira tem que dar mais um passinho. Que passinho é esse? Você analisar se esse complemento que o transitivo pede tem ou não tem preposição. E lembrando que existem aqueles verbos, criança chata, que pede os dois complementos. Um com e um sem preposição. Ok, pessoal? Então, era o que tínhamos aí para essa videoaula. Fiquem bem, continuem em casa. Eu sigo daqui também na fé que logo a gente retorna. Certo? Até a próxima!